Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam sobre Google Ads é como configurar as conversões dentro da plataforma. Existem diversas formas de configurar e não necessariamente você vai precisar de um programador. Então no vídeo de hoje eu quero explicar um pouco como fazer isso e como configurar de uma forma rápida e prática. Quando a gente fala do Google Ads, uma das coisas mais importantes para o machine learning da ferramenta funcionar da melhor forma é que você consiga capturar o máximo possível de conversões. E quando a gente fala de conversão, a gente está falando de qualquer ação importante, tanto dentro do site, quanto nem sempre dentro do site. Você pode inclusive capturar coisas que acontecem fora do site. O objetivo dessa aula é conseguir te explicar um pouco sobre essas conversões e como que você pode configurar. Algumas delas, infelizmente, você vai precisar de um programador, mas tem algumas que você consegue fazer por conta e algumas que você pode então configurar do jeito mais prático possível. Então, eu gostaria nessa aula de falar que existem basicamente 5 formas de conversão que você pode capturar. A primeira delas é a conversão de website. A conversão de website você vai gerar um pixel e vai colocar dentro do seu site. A conversão de chamada, você vai poder pegar a extensão de chamada, que você pode ter previamente configurada na sua campanha, e você vai poder transformar ela numa conversão e saber quando que as pessoas estão ligando para você. A conversão de aplicativo, ela serve para saber quantas pessoas baixaram o seu aplicativo. A quarta forma, você pode importar conversões offline ou até importar conversões, por exemplo, do Google Analytics ou de outras ferramentas. E a quinta forma, essa é um pouco mais complexa para a maior parte dos usuários, mas uma vez que você usa a extensão de local, aquela que mostra o endereço no seu anúncio, você vai ter automaticamente pré-configurado algumas conversões que vão poder visualizar, inclusive se a pessoa está visitando a tua loja de forma offline. E por que é tão importante fazer essa configuração? O Machine Learning do Google ele vai tentar trabalhar para otimizar as suas conversões. E principalmente quando você escolhe uma estratégia de lance como CPA, como maximizar conversões, como ROAS, por exemplo, você precisa informar o Google o máximo possível de conversões para que o robô consiga trabalhar. Então é por esse motivo que você tem que configurar o máximo possível de conversões. Quanto mais informação o Google souber, mais fácil e melhor ele vai te ajudar. Você já deve ter se deparado com contas ou com clientes que provavelmente eles estavam rodando as suas campanhas, mas a campanha, por mais que a pessoa colocasse um maximizar conversão ou colocasse uma estratégia de, por exemplo, CPA desejado, a campanha nunca funciona direito. Isso funciona basicamente porque a campanha ela não tem informações suficientes. Então quer dizer que quanto mais conversão, quanto mais informação você capturar, melhor o Google vai funcionar. E quando a gente fala de conversão, a gente precisa pensar que é qualquer ação importante que acontece no seu site ou, de certa forma, fora dele. Então a gente vai falar aqui de alguns dos métodos de coleta de conversão. Alguns deles são mais fáceis, alguns são um pouco mais complicados. Eu vou te explicar de uma forma rápida para você tentar já pensar em como configurar. E na descrição desse vídeo eu vou deixar links explicando um pouco melhor, porque algumas coisas talvez você dependa de entender um pouco melhor como funciona para ver se você consegue implementar realmente na sua ferramenta. Então vamos para a tela para eu poder te explicar. E quando nós falamos então de conversão dentro do Google Ads, a gente vai poder ver aqui na interface como criar isso. Antes disso, só para recapitular um pouquinho mais sobre conversões. Então quando a gente fala de conversão, conversão pode ser qualquer ação importante dentro de um site. Seja uma venda, seja um contato, um cadastro, um orçamento, uma ligação, um clique para o WhatsApp, ou até o download de um aplicativo ou visita à sua loja física. Lembrando que essa última é uma das mais legais, só que é uma das mais complexas de configurar. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você entender um pouco mais através da documentação do Google de como fazer isso. E quando a gente pensa nessas conversões, o importante é você pensar que ela precisa se encaixar numa dessas 4 formas dentro da ferramenta. Então quando a gente olha para as conversões dentro do Google Ads, você vai cair daqui a pouco numa tela que vai falar exatamente como que você vai configurar uma conversão. Essa conversão ela precisa ser uma conversão de website, ou seja, uma ação importante dentro do site, um aplicativo baixado, uma ligação, ou você pode importar conversões offline e pegar alguns outros tipos de conversões especiais. Então, quando a gente for criar nossa conversão, eu vou te falar que a maior parte delas, como depende de um site, vai ser uma conversão de website. Então, quando a gente fala de vendas, contatos, cadastros e orçamentos, a gente está falando de uma conversão de website. Agora, a conversão de ligação é quando alguém te ligar ou ligar para o teu número que está rodando na tua conta do Google Ads, inclusive. E também a gente tem as outras conversões, a gente tem as conversões de aplicativo, que são os outros formatos. Para facilitar essa aula e para ficar um pouco mais prático, eu vou te mostrar 2 das principais, que é o website e a ligação, que são as mais importantes. E para as demais eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links adicionais, que você pode inclusive consultar na própria documentação do Google. Então, para a gente fazer nossa configuração de conversão, a gente vai vir aqui dentro do Google Ads em ferramentas, e vai clicar aqui no menu de medição em conversões. E aí na hora de criar uma conversão, então nessa tela eu vou clicar no botãozinho de mais, e aí eu posso então escolher o tipo de conversão que eu quero. Então se eu quero uma conversão de site, aplicativo, ligação ou importação. Lembre, conversão de site é tudo o que acontece dentro do seu site. Conversão de aplicação, quando você tiver seu aplicativo instalado tanto na loja da Apple quanto na loja do Google, você vai poder medir quantas pessoas estão baixando o seu aplicativo e também ações dentro do aplicativo. Ligações telefônicas, você vai medir pessoas que ligaram para o seu número,
o número que está no seu anúncio ou inclusive o número que está no seu site. E importação, você vai poder importar conversões de outros lugares, como por exemplo do Google Analytics. Então, digamos que você configurou no Google Analytics, você pode puxar as conversões automaticamente para cá. Então, vamos começar rapidinho pela conversão de site. A conversão de site, você precisa fazer o seguinte. Então, para toda conversão, você vai sempre escolher o tipo de conversão que você quer, se ela é uma compra, uma inscrição. Isso aqui é mais por uma questão de organização. Então, digamos que fosse uma inscrição. O nome dela, e eu posso colocar aqui, por exemplo, inscrição newsletter. Vou escolher um valor para ela. Esse valor, ele geralmente funciona mais para e-commerce. Se você estivesse capturando, por exemplo, vendas de um e-commerce, você poderia enviar, através de variável, o valor do produto, ou você poderia colocar um valor manual. Como essa é uma conversão que ela não tem necessariamente um valor, então a gente pode, inclusive, desmarcar essa opção. A contagem se refere a quantas vezes eu vou contabilizar a conversão que uma pessoa fizer de forma repetida. Então imagine o seguinte, eu tenho um formulário de contato. A pessoa vai preencher uma vez, isso vai me contar como uma conversão, certo? Só que digamos que a pessoa se esqueceu de alguma coisa e ela entrou em contato de novo, ela preencheu com o formulário de volta. Se ela enviar de volta, isso também vai contar como uma nova conversão. Concorda comigo que talvez não faça sentido porque é a mesma pessoa? Então é justamente isso que eu vou colocar aqui, que eu quero contabilizar uma conversão por cookie, ou seja, ele vai saber exatamente qual é o usuário, e se esse usuário repetir a transação ou repetir a conversão, ele vai contabilizar ainda como uma só. A janela de conversão, ela se refere a quanto tempo eu vou contabilizar a conversão após a primeira visita da pessoa no meu site. Então imagine o seguinte, a pessoa entrou no site hoje, mas ela não converteu, ela não preencheu o formulário, ela não fez nenhuma interação. Por mais que ela não faça isso, mas ela volte nos próximos 30 dias, o Google ainda vai saber exatamente qual foi a palavra-chave, qual foi o anúncio que gerou essa conversão, e isso pode ser bem interessante do ponto de vista de inteligência da ferramenta e até das suas métricas. Existe também a janela de conversão de visualização, são as pessoas que viram o teu anúncio na rede de display, mas elas não clicaram. Mas depois de algum tempo elas voltaram para o teu site através de outras campanhas, através de Facebook, através de outras formas e converteram. Então essa métrica aqui, ela serve inclusive para mostrar depois o quanto as suas campanhas de display, de YouTube, elas ajudam a fazer conversões. Ou seja, o quanto que as pessoas que estão vendo a sua peça e não necessariamente clicando, estão comprando na tua loja, por exemplo. E você pode colocar, então, um período maior aqui, por exemplo, de 2 semanas. Se você marcar essa opção de incluir conversões, essa informação dessa captura dessa conversão vai aparecer nos relatórios. Se não, ela só vai ser capturada. De preferência, todas as métricas que você achar mais importante, as conversões que você achar mais importante, você vai marcar essa opção para poder mostrar ela e para poder guardar essa informação. E para finalizar, a gente tem um modelo de atribuição. O modelo de atribuição é um assunto à parte, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo para falar sobre ele, mas o modelo de atribuição, ele permite eu contabilizar quando a pessoa, por exemplo, passar por mais de um caminho de conversão. Então imagina o seguinte, a pessoa às vezes entra no teu site pelo Google. Depois de um tempo, ela fecha o site, vai embora. Depois de um tempo, ela volta pelo Facebook. Depois de um tempo, ela volta pela campanha de remarketing do Google. Então, aqui você vai falar para o Google assim, quem que vai receber os créditos pela conversão, ou seja, quando essa pessoa converter, ele vai ver quem que vai receber os créditos, ou seja, quem que foi o responsável por fazer aquela conversão, por fazer aquela venda, por exemplo. Por padrão, está marcado aqui a opção último clique, ou seja, a última origem que gerar tráfego vai ser a que vai receber todos os créditos. Mas digamos que você tenha outros métodos. Você pode escolher aqui, por exemplo, que você quer pegar o primeiro clique. Ou seja, a primeira mídia ou a primeira campanha que trouxe a pessoa é que vai receber os créditos pela conversão. E tudo isso eu estou falando de informações que vão ser capturadas e guardadas nos relatórios para você analisar depois. Então, quem que vai ser o responsável pela conversão? A palavra que trouxe a pessoa pela primeira vez ou a palavra que trouxe pela última vez? Então, é isso que vai aparecer depois nos relatórios para você tomar suas decisões. E além disso, você tem também a opção de linear ou redução. A linear seria, por exemplo, o seguinte, se a pessoa passou por 3 mídias até converter, o Google ele vai distribuir, então, uma conversão por 3. Quer dizer que cada uma delas vai receber 0,33, por exemplo. Tá? A redução com o tempo, quanto mais próximo da conversão a mídia tiver, mais pontos ela recebe, então ela vai receber uma pontuação diferente. Isso aqui é legal porque depois nos relatórios você vai ver o quanto que as palavras-chave estão influenciando, inclusive, as suas campanhas. Bom, a gente pode deixar aqui o último clique, e aí então, depois disso tudo, a gente vai clicar aqui em criar e continuar. E essa é a próxima tela que é um pouquinho mais complexa, porque é aqui que eu te falei que às vezes você vai precisar de um programador. Se você conhece o Google Tag Manager e você sabe mexer nele, você tem acesso a ele, você pode entrar aqui no Tag Manager e vai ter todas as instruções de como fazer a instalação desse código, desse pixel dentro do Tag Manager. Caso você não saiba absolutamente nada do que é Tag Manager, mas você entenda de programação, você pode clicar aqui na primeira opção e você pode pegar o código e colocar no teu site. Caso você não entenda nem de programação, nem de Tag Manager, mas tem um programador que faz tudo isso para você, você pode clicar aqui no botão do meio e ele vai abrir uma caixa que você pode, inclusive, colocar o e-mail do programador. E quando você colocar o e-mail do programador, ele vai receber um e-mail com todas as instruções.
Mas só por curiosidade, para você entender quais são essas instruções, eu vou clicar aqui na primeira caixinha. E nessa primeira caixa ele está falando o seguinte, ó, ele está perguntando que tipo de código eu quero, se eu quero HTML ou se eu quero AMP. Ele vai perguntar se eu já tenho a tag do Google. Então, geralmente você não tem, porque se você não fez nenhuma instalação antes, você não vai ter ela. Você vai poder selecionar todo esse código e colocar no cabeçalho do site. Além disso, isso você vai colocar em todas as páginas do seu site. Além disso, você também pode escolher o pixel que você quer colocar para a conversão em si. Então esse primeiro é só para capturar quem está entrando no site. Esse segundo, ele vai pegar então a ação, o evento que está acontecendo. Então você pode pegar um carregamento de página ou um clique. O carregamento de página você vai usar, por exemplo, imagine o seguinte, a pessoa foi lá, preencheu um formulário, clicou no botão enviar, e quando ela clicou no botão enviar, ela foi para a página de confirmação de formulário enviado. Nesta página, você vai pedir para o programador colocar esse código. Já, digamos que tenha sido um clique, digamos que a pessoa clicou só no botãozinho de clique para enviar alguma coisa. Você pode, nesse botão, colocar esse código aqui, e esse código vai saber, então, que as pessoas clicaram nesse botão. Feito isso, então, feita essa configuração, e isso, infelizmente, você vai, talvez, precisar do programador, você vai clicar aqui em próximo e você vai concluir. E a partir deste momento, toda vez que alguém fizer alguma ação no seu site, isso vai começar a aparecer tanto aqui no relatório de conversões, você vai ver que tem algumas conversões aqui já, inclusive, e depois, quando você voltar nas suas campanhas de Google Ads, você vai ver que quando você for visitar, por exemplo, uma campanha, você for ver os grupos de anúncio, vai ter sempre uma coluna chamada conversões. E aí você vai conseguir saber quantas conversões aconteceram nesta campanha específica, ou quantas conversões aconteceram naquela palavra-chave específica, naquele anúncio específico. Bom, outra coisa que eu queria te explicar é uma outra conversão que é mais fácil de se fazer, que é a conversão de ligação. A conversão de ligação, ela funciona assim. Você vai lá nas suas campanhas, e lá nas campanhas você vai colocar nos anúncios uma extensão, que é a extensão de chamada. E a extensão de chamada, ela serve para você colocar o teu número de telefone. Então você vem aqui, coloca o teu número de telefone, e esse número de telefone vai aparecer nos seus anúncios. Então, vou colocar aqui Brasil, vou colocar um telefone aqui, 41-99999-9999. Vou deixar ativa essa parte aqui de relatórios e vou salvar. Pronto, a extensão de chamada, agora ela está habilitada no meu anúncio, quer dizer que quando aparecer os meus anúncios, vai aparecer o número de telefone e eventualmente as pessoas podem clicar para me ligar. Feito isso, eu vou vir aqui nas ferramentas, conversões, e aqui nas conversões eu vou poder criar uma conversão agora nova chamada conversão de ligação. E a conversão de ligação ela vai funcionar assim. Eu vou marcar que eu quero, então, chamadas a partir dos anúncios e das extensões de chamada. Ou seja, quando alguém clicar naquela extensão que eu acabei de cadastrar, eventualmente a pessoa pode, então, ser monitorada. Eu posso saber que ela fez uma conversão dentro do meu Google Ads. Para isso, então, eu vou marcar essa opção de chamada a partir do anúncio. Vou continuar. E aí eu vou criar uma conversão como você já aprendeu. Então eu vou escolher o tipo de categoria, que no meu caso seria lead de chamada. Vou colocar aqui, chamada do site, por exemplo. Posso escolher um valor, mas não faz muito sentido no caso da ligação, então eu não vou colocar valor. Mesma coisa da contagem, eu posso escolher então se a pessoa ligar 2 vezes repetidas, se isso vai contabilizar ou não como 2 conversões. Então no meu caso uma só faz mais sentido. Mesma coisa para chamada e tudo mais. E a única coisa diferente aqui na configuração é que você pode escolher a duração da chamada. E a duração da chamada ela funciona mais ou menos assim. Por quanto tempo você considera que uma ligação para você pode ser contabilizada como se fosse um lead? Então você concorda comigo que se alguém te ligar e desligar em menos de 1 minuto, não deu tempo de você pegar o nome, não deu tempo de você contabilizar nada? Então é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Se a pessoa me ligar, eu provavelmente tenho que pedir informações, tenho que, enfim, pedir mais dados dela. Isso provavelmente vai levar entre 2 e 3 minutos, pelo menos. Então quer dizer que para uma ligação ser realmente uma conversão, para você transformar isso numa conversão, numa coisa importante, o mínimo seria legal ser 3 minutos. 3 minutos são 180 segundos. Bom, o restante é só criar e continuar. E pronto, agora eu tenho uma conversão de chamada. Quer dizer que quando alguém vê no meu anúncio meu número de telefone, clicar e me ligar, isso consequentemente vai acabar gerando uma conversão. Só tem um detalhe, uma curiosidade que eu queria te contar. Quando você cadastrar essa extensão aqui, você vai ver então que ela vai aparecer. Você vai ver então que ela vai aparecer debaixo do anúncio. Então aqui, por exemplo, eu teria um exemplo de anúncio e ela iria aparecer aqui. No celular, ela aparece como um botão, ou seja, a pessoa pode clicar aqui e ela vai ligar para você. Mas no computador, olha o que acontece. Vai aparecer um númerozinho de telefone e ele não é clicável. Então como é que o Google vai conseguir medir isso? É aqui que tem uma coisa muito interessante que acontece na ferramenta. Quando você cadastra o número de telefone e ele é exibido no desktop, não necessariamente esse telefone vai aparecer no teu anúncio. Na verdade, o que o Google vai fazer, ele vai mostrar um número virtual para as pessoas, e ao mostrar esse número virtual, as pessoas vão ligar para esse número.
Ao ligar para esse número, a ligação dele vai cair na central do Google, então, consequentemente, o Google vai conseguir monitorar isso. E o Google vai direcionar a ligação para você. Então, para o consumidor, isso é completamente transparente. Mas para você e para o Google, vocês vão saber que isso passou pelo Google e, consequentemente, ele vai saber que houve uma ligação, consequentemente, ele vai saber que houve uma conversão e, principalmente, ele vai saber quanto tempo a ligação ocorreu, se isso pode ser contabilizado como uma conversão. Então é assim que, inclusive, você consegue monitorar as conversões mesmo do desktop, se alguém ligar para você, tá? E lá nas conversões, inclusive, tem várias outras conversões. Tem conversões que você pode, por exemplo, colocar esse número fake que eu acabei de te explicar no teu site. Então, se a pessoa entrar no teu Google via site, consequentemente, ela vai ver um número diferente, ela vai te ligar, e você vai conseguir depois ver que esse número gerou uma conversão dentro do Google Ads para você, por exemplo. Além disso, tem vários outros tipos de conversão. Então, se você vier aqui nas conversões, você pode vir aqui no mais, você pode vir aqui em importar, e você pode, por exemplo, importar conversões do Google Ads. Ou você pode, por exemplo, importar conversões offline. Existe uma opção que você pode pegar aqui outras origens e você pode, por exemplo, pegar pessoas que ligaram para você ou pessoas que ligaram para o seu telemarketing. Enfim, existem diversas formas de escolher isso. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou colocar na descrição também mais alguns links explicando algumas dessas coisas, mas esse é um tipo de assunto que gera muito assunto, enfim. E aí, se você tiver interesse, você pode, inclusive, olhar um pouco mais na própria documentação do Google como fazer essas configurações. Como eu te falei, nem todas elas são muito simples, mas são conversões que você precisa configurar e o máximo possível de conversão que você colocar nas suas campanhas, melhor o Google vai funcionar. Então, se você gostou dessa dica, eu espero que você dê um like. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixe um comentário. Isso ajuda bastante a fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, então eu conto com a sua ajuda. Bom, espero você no próximo vídeo e até mais!